Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vi que a Elaine já está aqui. Não sei se a Cíntia já entrou também, acho que ainda não. Seja bem-vinda, Elaine. Estamos muito felizes, animados e ansiosos por essa aula. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Lorene. Ai, que ótimo. Já já a Cíntia está tentando entrar, tá? Está entrando, né? O pessoal está entrando. Fica à vontade. Tá bom. Estou aceitando aqui, todo mundo que está pedindo para entrar. Permitir todos. Boa noite. Boa noite. Vamos ligando as câmeras enquanto isso. Todos com as câmeras ligadas para vermos o rostinho de vocês. Papel e caneta para vocês anotarem todos os valiosos conhecimentos, insights que teremos aqui nessa noite. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. A Cíntia, acho que a Cíntia já entrou. Oi, Cíntia. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. Obrigada Pela disponibilidade de estar aqui com a nossa comunidade. Vocês vão ver o tanto que essa comunidade aqui é engajada, é maravilhosa, é um monte de gente boa aí querendo fazer a diferença, fazer diferente, né, para ter resultados diferentes. Que coisa boa, é um prazer estar aqui, poder contribuir de alguma forma, eu creio que vai ajudar muito, né? Elas, tem ele aí também, né? Pelo que eu vi ali, tem homem aí também, né? Temos alunos também. Até que a nossa comunidade aqui, ela até é maior parte feminina, mas não é uma maioria tão, assim, tipo, tem muita comunidade que é 90% mulher, né? Não, aqui eu acho que é 60-40, sabe? Ai, que legal, que legal. Temos muitos homens aqui também aí determinados Isso mesmo, a conseguirem que legal. um cargo público. Vou só esperar mais 2 minutinhos, gente, porque o pessoal está pedindo para entrar, e aí eu estou aceitando aqui, tá bom? Mas, enquanto isso, mais uma vez, para quem entrou depois, liguem as câmeras. É muito importante, tá? Nós termos esse contato, ver o rostinho de vocês verem os nossos também. Papel e caneta, anotem tudo. Essa reunião vai ficar gravada, mas a gente sabe que quando participamos ao vivo, a nossa experiência ela é muito maior, né? Acontece, às vezes a gente não consegue, mas como eu falei para vocês lá na nossa comunidade hoje, sempre deem prioridade para participarem ao vivo. Então, a todos sejam bem-vindos. Cíntia e Elaine, sejam muito bem-vindas, minhas amigas. Eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês em estar aqui. Aqui nós temos concurseiros do Brasil inteiro, né? Do Acre, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Temos concurseiros aqui de Rondônia, do Brasil inteiro, né? Concurseiros que já estão aí na trajetória há um tempo maior, concurseiros que iniciaram a sua trajetória há menos tempo, concurseiros que já foram aprovados e continuaram porque almejam um outro cargo, e aqueles que ainda estão ali naquele momento pensando, o que eu fui fazer da minha vida entrando nisso aqui? Tá bom? Então, a Cíntia e a Elaine, elas são da neuroexecução, né? Vocês sabem que
A neurociência, de uma forma geral, eu tenho falado muito sobre isso, né, na nossa mentoria, ela é essencial, mas eu vou deixar elas se apresentarem e conduzirem essa aula aqui para vocês. Então, a palavra está aí com vocês, meninas. Obrigada, Lorene, obrigada a todos, né, que se disponibilizaram para estar aqui nesse momento. Igual a Lorene disse, a neurociência, ela influencia muito em tudo que nós vamos fazer, e nós vamos trazer um pouquinho aqui, vocês vão conseguir entender mais o porquê de alguns comportamentos, né? Primeiramente, eu acabei nem me apresentando, meu nome é Cíntia Barbosa, sou neuropsicoterapeuta, sou psicanalista clínica. Vim embora, estava aí no Brasil, está com uma semana que eu vim embora. Pode, Elaine, pode te apresentar. Estou em Portugal agora, estamos trabalhando assim, eu e a Elaine remotamente. E hoje é um prazer estar aqui aceitando esse convite da Lorene para ajudar muito aí vocês, né, a destravarem, a entenderem um pouco do posicionamento aí de vocês. Elaine, você quer se apresentar agora ou você se apresenta depois, na hora que você for falar? Boa noite, pessoal. Meu nome é Elaine Castilho, sou neuropsicoterapeuta, sou sócia da Cíntia no Neuroexecução, e o nosso propósito aqui é mostrar para vocês que com a neurociência a gente consegue dominar os hábitos. Vamos lá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar com vocês, né, sobre os hábitos. Por que vocês sabem o que fazer, mas nem sempre nós fazemos? Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês sabem o que exatamente precisa fazer, mas simplesmente não faz? Você sabe que você precisa acordar cedo, você sabe que precisa fazer exercício, você sabe que precisa estudar, sabe que precisa organizar uma agenda, sabe aquele projeto que precisa começar, e muitas vezes não faz. Saber não significa necessariamente fazer. E eu vou deixar uma frase para vocês que é uma frase que eu acho muito interessante. Se conhecimento fosse suficiente para mudar o comportamento, todo mundo que comprou um livro de dieta, estaria magro. Todo mundo que comprou um curso estaria executando e ninguém procrastinaria, não é verdade? Então, hoje, nós vamos falar simplesmente, nós não vamos falar só sobre disciplina, nós vamos entender o que acontece no seu cérebro quando um comportamento transforma em hábito e por que muitas vezes o nosso cérebro continua repetindo conscientemente aquilo que vocês já tentaram mudar de alguma forma. Deixa eu ver que aqui para mim parece que travou, para vocês travaram? Não, para mim tá ok, Cíntia. Ah, então tranquilo. Pode passar, Elaine. Eu quero que vocês façam um exercício. Todo mundo pegou papel e caneta? Todo mundo tem papel e caneta aí? Sim, né? Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos fazer esse teste aí com vocês, um exercício rápido. Eu quero que vocês escrevam um hábito que você tenta mudar há tempos e vocês não conseguem mudar. Pode ser parar de procrastinar, começar a fazer um exercício, estudar, organizar a casa, dormir mais cedo, parar de pegar o celular toda hora, ou às vezes produzir um conteúdo, qualquer hábito que você tentou mudar várias vezes e não conseguiu. Escrevem aí.
Todo mundo escreveu? Agora, eu quero que vocês coloquem há quanto tempo que você tenta mudar isso. Se você tenta mudar há 6 meses, escreve aí, 6 meses. Se você tenta mudar há 3 anos, escreva exatamente quanto tempo você tem tentado mudar esse hábito. Escreveram? Agora eu quero que vocês olhem para esse número. Se você tentar mudar o comportamento há uns 2 anos aí, será que podemos dizer simplesmente que vocês são indisciplinados? Ou será que existe alguma coisa acontecendo dentro do seu cérebro que já vai ajudar a explicar você o porquê que você está repetindo esse comportamento? É exatamente o que vocês vão começar a entender agora. Elaine, você passou? Pode passar para mim para o próximo. O cérebro, o nosso cérebro, ele é extremamente inteligente. Uma das coisas que ele tenta fazer o tempo inteiro é economizar energia. E o nosso cérebro foi feito para nos proteger. Mesmo que isso vai te manter paralisado, mesmo que isso vai fazer com que você fique ali naquela zona de conforto, ele vai fazer com que você economize energia. Isso não é só o meu, não é só o da Elaine, é o de todo mundo. O cérebro de todo mundo foi feito para economizar energia. Então, vamos dar um exemplo assim, ó. Você está acostumado a ir para o seu trabalho, você vai todas as vezes pelo mesmo caminho. O seu cérebro, ele já decorou aquele caminho. Então, ele faz isso de forma automática, ele não precisa gastar energia. Quando você muda ou precisa passar em um determinado lugar, às vezes já aconteceu comigo, eu acabo passando pelo mesmo caminho, eu falo, meu Deus, não era para eu ter vindo por aqui, eu tinha que ir por aqui. Porque o cérebro, ele vai no automático, ele te leva, assim como várias coisas que vocês vão ver aqui, que vocês fazem de forma automática. E sempre quando precisa mudar, fazer algo diferente, ele vai tentar te trazer para aquele mesmo hábito, para aquele hábito antigo. Ele cria ali uma estratégia para transformar esse comportamento repetitivo em hábitos automáticos. Isso é natural dele. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, ele é responsável por decisões conscientes, por planejamentos e pela força de vontade. Ele consome muita energia, porque ele precisa o tempo inteiro estar ali pensando. Os gânglios de base, eles executam um hábito automático sem esforço. E é aqui que os padrões antigos vivem, e é onde faz com que você resiste a mudanças. Isso é bom, de certo modo, quando o hábito é bom, mas ele é péssimo quando o hábito faz com que você procrastine. Um exemplo, tem pessoas que comem por ansiedade, ou evita, né, fazer aquilo que precisa ser feito. Então, tem um lado bom e também tem um lado ruim. Na maioria das vezes, não vai ser algo muito bom, porque ele vai fazer com que você permaneça ali naquele mesmo, vamos dizer assim, naquele mesma situação que você está. E quando você precisa fazer, vamos dizer assim, o seu cérebro, ele vai fazer a neuroplasticidade até você tiver uns 90 anos. O que é a neuroplasticidade? É dar um novo sentido, é quando você aprende algo novo, você estuda, vocês aí estudam para concurso. Vocês vão aprender, entraram na mentoria da Lorene agora. É algo novo, muitas vezes o conteúdo que ela vai trazer para você, igual tem pessoas que entraram agora, tem pessoas que estão com ela um pouco mais tempo. Então, o seu cérebro, para ele assimilar aquele conhecimento, ele precisa de repetição.
Não é você assistir uma aula uma vez que você já assimila. Não, ele vai precisar rever aquela aula mais de uma vez para que vocês assimilem. Assim, quando vocês vão estudar para um concurso, você tem que estudar várias vezes para o seu cérebro entender. E tudo é assim, porque o cérebro, ele só aprende por repetição, até que ele vira automático e não vai gastar tanta energia, porque ele já aprendeu aquele caminho. Pode passar, Elaine. Aí, igual eu acabei de falar, tudo já virou automático. Você escova os dentes no automático. Você não fica lembrando como que é que eu escovo os dentes. Não, é hábitos que o seu cérebro já aprendeu e ele faz de forma automática. Como dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, o começo você fica assim, né? Não sei se é todo mundo, mas comigo foi assim. Você não sabe qual que você vai acelerar, aí você olha, você vê se a marcha está certa, e você esquece que você tem que olhar para frente, até que isso se torna automático. Você faz isso tantas vezes que isso já virou automático. Você muda as marchas, você vira, você sabe qual é o acelerador, qual é o freio, qual é a embreagem, de forma bem tranquila. Assim é em tudo. Você pega o celular, ou às vezes pessoas que têm hábito de comer doce, vai lá comer na hora que está estressada, que está com tédio, principalmente as mulheres, né? Fala assim, eu tô de TPM, preciso comer um doce. E isso já vai de forma automática, porque o seu cérebro associou isso, que vai te gerar ali um prazer, vai gerar ali algum conforto, e ele faz isso para que você faça de forma automática. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat qual o hábito que acontece no seu dia sem que vocês percebam. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Pode passar, Elaine. Pode. A Nath levantou a mão, pode falar. Usar o celular, exatamente. Eu acho que o celular é o mal de todo mundo, né? De qualquer coisa, pega, vai lá, não pode ouvir uma notificação, vou dar até um exemplo aqui agora, exatamente disso. Qual é o ciclo do hábito? Todo hábito, ele vai seguir uma mesma arquitetura. Ele tem 3 passos. O gatilho, que é o que faz você fazer, né? A rotina, a recompensa e a repetição. Pode subir um pouquinho, Elaine. Um exemplo, o celular. Você deixa o celular ali. Muitas vezes a gente tem que deixar o celular até longe. Você vê que chegou uma notificação do Instagram ou uma mensagem no WhatsApp. Qual é o gatilho que você tem? A notificação que apareceu na tela. Qual é a rotina? Você pega e abre o aplicativo para você olhar. Qual é a recompensa? A liberação de dopamina imediata. É isso que faz com que você fique ali rolando o feed por tempos. É aquela dopamina imediata. O segredo, qual é o segredo, né, da dopamina? O seu cérebro, ele não é apaixonado pelo celular ou pelo seu Instagram. Ele é apaixonado por aquilo que é liberado. A dopamina, ela não é aquele prazer em si, ela é a expectativa do prazer. É aquilo que você vê que gera ali aquele desconforto. Hoje, nós estudamos muito sobre isso e tem muitas formas de você liberar a dopamina, que vai ser uma dopamina mais prolongada no seu corpo, uma dopamina mais longa no seu dia a dia, que vai te trazer mais prazer, vai ser mais saudável. Mas só que a dopamina imediata, por isso que as pessoas hoje estão tão imediatistas, querem as coisas com tanta facilidade, porque estão acostumados, só aquele prazer momentâneo ali. E isso, muitas vezes, não é o suficiente para aquilo que o nosso corpo precisa, para aquilo que nós precisamos. Pode ir, Elaine. Agora a Elaine vai apresentar outra parte para vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida até agora? Não?
Dúvidas, pessoal? Podem falar ou podem colocar no chat. Vão anotando aí, não percam a oportunidade. Isso mesmo. Podem perguntar. Agora eu quero fazer um exercício com vocês. Quero que todo mundo segure o celular na mão. Todo mundo? Deixa o meu bem longe. Mas eu quero que você pegue ele um pouquinho. Tá. Quem aqui sentiu vontade de desbloquear e de olhar? Quem ficou curioso com o que podia já ter chegado enquanto você estava aqui na aula? Olha lá, ó. Meu dedo já até apertou o botão, olha lá. Quem que quase cedeu sem perceber? Eu acho que aquela que falou ali, ó, meu dedo apertou, ela quase cedeu ali sem ou cedeu, né? Eu já peguei. Vocês viram como é automático? O que que eu fiz? Eu coloquei um gatilho para vocês, eu coloquei o celular. Então, esse foi o gatilho. Entrar já fez parte da rotina. Isso que a Cintia acabou de explicar. Então, esse desconforto que você acabou de sentir, ele tem um nome. É o seu cérebro pedindo recompensa. Gatilho, o celular na mão. Ativou o circuito de hábito. E o cérebro quer completar o ciclo. Ele já faz isso ali todos os dias. E quando a gente fala todos os dias, o que a gente lembra? Que o cérebro gosta de repetição para aprender. Né, Lorena? Uma das formas de se aprender é através da repetição. Esse mesmo mecanismo que opera em todos os hábitos. Todos. Sejam eles bons ou não. Os mais simples aos mais difíceis de mudar. E aí, a gente fala assim, ó, por que a motivação ela falha? Essa é a verdade que ninguém conta. A motivação, ela é uma emoção. E a emoção, ela é passageira. Vocês sabiam disso? A emoção, ela dura poucos segundos. A gente não... Muitas vezes você fala assim, mas eu fico triste muito tempo. Mas a sensação, a verdadeira sensação da emoção são poucos segundos. E a emoção, ela é passageira por natureza mesmo, até porque o seu corpo é uma forma de te defender. Hábitos, por outro lado, são circuitos neurais. São circuitos que vocês vão criar no dia a dia. E estruturas físicas construídas no tecido do cérebro pela região, pela repetição. E o que não influencia versus o que realmente funciona. O que não funciona versus o que realmente funciona. Tentar sustentar um hábito apenas... Não acredito que o vizinho ligou a... Vocês estão escutando? Barulho? Não, Não? Elaine, não escutei nada daqui. O vizinho ligou a furadeira. Não, daqui não dá para escutar nada, vai te atrapalhar um Então, pouquinho. vou continuar. O que não funciona, tentar sustentar um hábito apenas por motivação. A força de vontade, ela funciona por alguns dias. Vocês já tentaram fazer algum hábito? Não, dessa vez vai, dessa vez eu vou. Só pela força da vontade, sem ter estratégias neurocientíficas.
que acontece? Dali a pouco, você para. Fazer uma pergunta. Quantas horas por dia tem que estudar, Lorene? Depende muito, né, Depende Elaine? do cronograma de cada um. Depende da rotina da pessoa, né? Depende se ela está no início ou se ela já criou o hábito ali. A gente sempre começa com uma carga horária menor, que eu falo. O primeiro desafio deles é o quê? Entender o cérebro dele, entender que agora aquilo faz parte da vida dele. Então, mesmo que ele tenha 8 horas por dia para estudar, ele não vai começar com 8. Normalmente vai começar com 2 horas, né? 3 ali no máximo. É muito raro alguém começar com mais do que 2 ou 3 horas por dia. E aí, com o tempo, vai aumentando. Então, depende de pessoa para pessoa, da rotina, da fase de estudos que ela está. Perfeito. A gente, da neurociência, nós somos mentores de mulheres, né? E quando a gente quer fazer com que elas passem a adaptar alguns hábitos, nós entendemos igual você acabou de falar. O cérebro, se você falar para ele assim, ó, você tem que estudar 8 horas por dia, no começo você até vai, só que depois ele não vai. É muito. É uma meta muito grande. E para o cérebro, ele precisa de realização. Quanto mais você vai lá, se programa para fazer uma, você conseguiu, você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro. Ó, ele conseguiu, eba! Então ele vai conseguir 2, entendeu? Ele vai programando dessa forma. Uma maneira simplista para falar, mas o cérebro, ele adora recompensa. Para ele lá, né, Elaine? A aprovação para ele lá no cargo é muito abstrato para o nosso cérebro, né? Exatamente. Pensar, vou estudar 6 meses, 9 meses, 1 ano. Pensar ainda na aprovação para o cérebro é abstrato como recompensa, né? Sim, exatamente, é isso que a neurociência explica. Quando você pega uma meta e você divide ela em pequenos, o cérebro consegue absorver aquilo. E aí depois você vai fazendo estratégias para aquilo melhorar, que eu acredito que é isso que você passa para eles aí. A repetição, ela constrói no cérebro a motivação, o que a motivação nunca conseguiu construir. Então, vamos lá. A repetição, ela constrói aquilo que a motivação não consegue. Então, muitas vezes a gente fica aí em dúvida. Algumas pessoas perguntam. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos lá. O que vocês acham que é mais importante? A motivação ou a disciplina? Eu acho que já tiveram aula sobre isso, então, hein? Eu tô ficando orgulhosa da minha comunidade, meninas. Estou ficando orgulhosa da minha comunidade. Exatamente, gente. Aonde a motivação não vai, a disciplina, a obediência te leva. Isso. E aí, aqui, nós vamos fazer agora um outro exercício. Quero que vocês peguem um papel, dividam em 3 colunas. Nós vamos fazer a arquitetura do hábito. Aí você vai colocar lá em cima, número 1, na do meio, número 2, e na da direita, número 3. Na número 1, você vai escrever um hábito que você quer criar.
Só que você tem que ser específico. Exemplo. Seja específico. Quero ler. Isso não é uma meta. Quero ler 10 páginas. Isso é uma meta. Agora, eu quero que vocês me falem qual será o seu gatilho. Lembra quando eu falei para vocês pegarem o celular? Eu coloquei um gatilho na mão de vocês. Qual vai ser o gatilho para te ajudar você a criar esse novo hábito, a você ter esse novo hábito ali? Amarre um novo hábito a algo que já existe. Vamos supor que fala assim, ó, depois do café da manhã, vou ler por 5 minutos. Eu e a Cíntia, nós temos um grupo de devocional só para terapeutas, todos os dias às 6 horas da manhã. Esse grupo, nós fazemos um devocional, nós oramos por cada família ali, e depois nós fazemos a leitura de um livro. Nós estamos no 6º ou no 7º, né? Não estou vendo se... Acho que já acabamos 6º. Sexto. Não, nós estamos no 6º, isso. No 6º livro? Nós estamos no 6º livro em 8 meses. Todos os dias a gente lê 10, 20 minutos por dia. Então, por que nós fizemos isso? Nós colocamos o devocional e logo do lado, acabando o devocional, a gente já colocou o momento de leitura. Então, eu tenho um gatilho, aí eu coloquei o hábito. Aí a repetição. Então, é muito importante que você coloque junto com alguma coisa. Quer ver? Quem aqui não faz academia e quer fazer academia? Pode fazer isso, fazer assim, levantar a mão, qualquer... Tá. Um gatilho para você. Deixar a sua roupa prontinha no quarto ou na sala e o tênis e a meia junto. A hora que você passar por ali, você vai ver e você vai lembrar. Então, ali você tem um gatilho, você coloca para fazer um hábito e fazer o círculo. Mas, agora no 3, eu quero que vocês coloquem qual recompensa vocês vão se dar a hora que vocês conseguirem executar esse hábito. Só que tem que ser uma recompensa rápida. Não é assim, eu vou me dar uma recompensa daqui a 2 meses. Não é isso, gente. O cérebro precisa... Lembra que eu falei para vocês? Se vocês colocarem, eu vou estudar 1 hora, e vocês estudarem, ele vai celebrar aquilo. Então, é uma recompensa. Agora, se vocês colocarem 3 e estudarem 1 hora só, ele não vai querer comemorar. Então, aqui, qual a recompensa eu vou dar para mim nesse pedido aí, que cada um fez? E tem que ser algo imediato e positivo. Elaine, pode ser assim, por exemplo, depois que se eu estudo de manhã, logo que eu acordo, depois que eu finalizar a minha meta de estudos pela manhã, eu vou tomar um café da manhã
com as coisas que eu gosto de café da manhã, por exemplo, um ovo mexido, um cafezinho fresco, pode ser isso? Pode ser. Ó, é lógico que tem muitas coisas que pode ser, né, Lô? Eu não sei aí qual é a tua metodologia, mas, por exemplo, dentro da neuropsicoterapia, eu sou tutora, né, do curso de neuropsicoterapia. E aí a gente ensina os alunos lá a usar o método Pomodoro, a usar o método Kernel, a usar alguns métodos. Porém, dentro do método Pomodoro, eles ficam alguns minutos estudando e aí depois eles têm que levantar, têm que sair dali. Em alguns casos, a gente até permite que, por exemplo, a recompensa seja, se for bem controlado, olhar rede social 10 minutos. Só que a pessoa tem que ser muito disciplinada. Pode ser ao final, né? Ao final do período todo de estudos, né? Sim, Quando sim. suponhamos que a pessoa faça o estudo 2 horas, né? Ela faz ali um tempinho, tira um intervalo. Nesse intervalo, eu sempre falo para eles não mexerem no celular, justamente para dar aquele descansinho. Mas aí, ao final, sim, eu fiz isso comigo. E tem pouco tempo que eu fiz isso comigo. Eu falei, ó, eu só posso pegar no celular na parte da manhã depois que eu fizer essas coisas que eu me propus. E não é fácil, porque você lembra de 1000 coisas importantíssimas que não poderiam esperar, sabe? E eu fiz e realmente não é fácil. Deixei para o final, né? E agora, para os intervalos que eu estou pensando aqui em algum tipo de recompensa. Nos intervalos, a gente fala assim, sempre, por exemplo, se ela gosta de um café, se ela gosta de tomar café, no intervalo ela pode, porque a gente indica, deu o Pomodoro, 30 minutos, né? Aí a gente sabe, né, que vai de 25 até 45 minutos, aí dependendo o nível de estudante, no máximo 60 minutos. 60 minutos, sim, é o nosso máximo aqui também. Isso. Daí o que acontece? Ela gosta de tomar café, então deu 60 minutos, ela tem que levantar da onde ela está. Ela não pode ficar sentada 5 minutos ali sem fazer nada. Ela tem que levantar, ela tem que caminhar um pouquinho, aí ela vai. Se ela conseguiu estudar, se concentrar, não olhar no celular, ela pode tomar um café. Ou ela pode tomar um suco. Independente, aquilo que ela goste. Ela pode ir lá brincar com o cachorro. Sim. Molhar as plantas. A gente que estuda muito, eu gosto muito de estudar, então tem vezes que eu estudo 3 horas seguidas, então pelo menos cada 45 minutos, 60 minutos, eu levanto. Uma vez eu vou no banheiro, porque é 5 minutos só que você tem, você não tem muito. A outra vez aí eu vou e tomo café, que eu sou viciada no café. Então, assim, são pequenos prazeres, e o cérebro, ele precisa ser recompensado com alguma coisa que dê prazer a ele. Para o cérebro entender que é recompensa. Né? Ter essa vinculação. Exatamente. Ó, vou contar uma. Não estava aqui, mas eu vou contar uma coisa para vocês. O nosso cérebro, ele trabalha muito com emoção. Muito. Tudo que você quiser gravar, se você colocar emoção, você tem um alto desempenho em mais de 70%. Quer ver como? Eu posso te provar isso? Como que fixa um trauma? Por 2 formas. Ou ele é agudo, ou ele é crônico. Crônico é aquele que todo dia vai lá e dá uma batidinha ali. Ele vai cutucando e vai fazer um buraco. O agudo é aquele que vem com tanta força e aí ele, de uma vez só, ele faz o trauma. Quando o trauma acontece, o que grava não é o acontecimento em si na cabeça do ser humano, e sim a emoção que foi produzida naquele momento. Então, às vezes,
você, na hora de estudar, e eu não sei o que vocês estudam, mas dependendo da situação, se você puder até quase que, como é que fala? Encenar, como se fosse algum texto mais triste, uma coisa mais feliz, você entonar aquilo e sentir. Dentro da terapia, você sabe, você passou pela nosso Destrave, né? Passei pelo Destrave, maravilhoso. A gente ensina a ler tantos dias depois, não é? E quando você lê, você tem que sentir aquela emoção da hora que você criou, teve aquele momento de criação de novas sinapses no teu cérebro. Então, a emoção vale muito a pena isso. Até uma coisa que vocês podem explorar um pouco mais, porque você vai guardar muito mais. Eu estava estudando sobre isso, Elaine, e faz muito sentido, porque estava lendo que quando a gente coloca essa parte assim das emoções, do ambiente, ela deixa de ser uma memória só semântica e vira uma memória autobiográfica, contextual, né? E aí, quando a memória ela é contextual, ela aparece para nós, tipo, no formato de filme, de cenas, e não só no formato de conteúdo, né, ali de textos e tal. E é muito mais fácil realmente a gente se lembrar de algo que é como se fosse um filmezinho do que de um emaranhado de informações que você colocou ali. E aí tinha um experimento falando dessa questão das emoções, que quando você sente determinada emoção, é mais fácil você se lembrar de algo que aconteceu com você quando você estava naquele mesmo estado emocional. Exatamente. É muito maravilhoso, né? Eu sou, assim, fascinada com isso, porque não é só estudar, é saber estudar, né? Estudar da maneira correta, porque isso, assim, eleva demais o nível dos seus estudos, o tempo que você vai precisar ficar ali se preparando, e não são fatos que vão dar um incremento ali de 2%, 3%, isso aí que vocês estão falando para eles. É algo que, fazendo, por exemplo, isso aí da emoção, você pode ter um incremento na aprendizagem de até 50% a mais. É algo absurdo, né? Para ser desprezado. A gente... É complexo a gente falar, porque a gente assim, é apaixonada por neurociência. E o legal da neurociência, que não é aquela ciência que a gente estudava lá no colégio, que você podia fazer muito pouco dentro do seu dia a dia. E a neurociência, tanto do comportamento quanto das emoções, ela veio para que você consiga realizar muito mais, ter uma produtividade muito mais, né? Executar muito mais. Então, isso que a gente está tentando passar para eles hoje é exatamente isso. Como que eu posso usar isso? Porque não adianta eu falar, eu quero fazer tal coisa, e daqui 2, 3 dias, uma semana, o teu cérebro vai te boicotar. Você teve todo aquele esforço para aprender, e aí daqui 2 meses não está mais lá, você não consegue acessar mais aquela informação. Ô, Lorene, é igual quando você, vamos supor assim, você passa por um caminho, a gente vê muito isso em sítio. As pessoas vão passando, vai fazendo, quanto mais passa ali, vai ficando aquela marca, não fica? Ali a grama vai morrendo, vai ficando aquele caminho, assim é o nosso cérebro. Quando você passa ali uma vez, você não consegue demarcar o caminho. Agora, quando você vai fazendo ali várias vezes, aquilo ali vai ficando cada vez mais profundo. É igual mais que a marcado, Helena... mais fácil de chegar naquele lugar que você deseja, né? Exatamente, exatamente. Olha aí, gente, que analogia perfeita, Cíntia. É porque, vamos supor, tá ali o mato, aí você vai
nem todo mundo vai entender o que eu estou falando aqui, né? Porque é coisa de sítio. Você pega uma foice, né? Uma faca, um facão, vamos colocar assim, e vai cortando. Os primeiros vão se machucando. Só depois que vai passando muitos, igual a Cíntia falou, é que se forma um caminho. Existe um estudo também, se eu não me engano, é no Japão. Os arquitetos, quando eles vão fazer as praças, eles pedem para as pessoas passarem, abre o local e deixa as pessoas começarem a passar. O local que elas mais passam é o local onde eles vão fazer as passarelas depois. Ah, olha que legal! Ou seja, eles Porque já eles estudam onde aproveitaram o a cérebro... experiência ali para fazer Exatamente. algo que realmente vai funcionar. Exatamente. Que interessante! Nossa, muito legal. Muito legal. E é Mas desconfortável, né? Criar, igual falou desse aí de cortar. Criar um hábito é desconfortável. Então, chegam muitos alunos, mas muitos mesmo, gente. Que aí eles falam, né? O que vocês falam, gente, quando começam a estudar? Vamos ver se alguém aí no chat acerta. Ah, porque eu só aprendo se eu escrever, se eu fizer um resumo. Ah, eu só aprendo se eu assistir videoaula. E o problema não está em assistir videoaula, o problema não está em escrever. O problema está em pensar que você só aprende daquela forma, porque aquela forma é mais confortável. E é no desconforto, né, de criação de uma nova forma ali, né, um novo hábito, uma nova forma de aprender, que às vezes as suas sinapses neurais ali vão ficar doidinha e você vai aprender mais, não é? É mais ou menos assim, no meu modo leigo de falar? ele falou assim, eu só aprendo à noite, né? Porque eu sou noturno. Não é bem assim, né? É um neuromito? Não é bem assim isso daí, porque nós temos dois sistemas ali de regulação, de sono e tudo. Quando a gente fala assim, o matutino e o vespertino, é porque o matutino ele acorda 5 horas, 6 horas, e o vespertino 8 horas. Então, né, não tem nada de noturno, ou, né, eu acordo perto da hora do almoço. Muita gente acha que é assim, mas não é. E Ou isso então daí... que à noite vai render melhor, né, que concentra mais, assim. Não, Eu isso é juro que eu mentira. tenho um preconceito com isso, gente. Assim, eu falo para as pessoas, nada vai me tirar da cabeça, pelo menos até o momento, de que quando você acorda é mais fácil você aprender, sim. Mais fácil você fazer, sim. Ó, se você quiser, Lorene, e eles quiserem, a gente pode montar uma aula, tá? Só sobre sono. Olha aí, gente. Olha, os médicos hoje de alta performance, se você chegar para eles, levar um paciente e falar assim, você sabe que esses médicos é caríssimo, né, as consultas, mas Sim, vamos lá, faz de conta que você pegou um tio lá que precisa ir no médico, levou ele, fez todos os exames, e aí chegou na hora dele passar a medicação, você vai falar para ele, doutor, só que o meu tio não tem como comprar remédios caros. Qual é o único remédio que o senhor indica para ele? Ele vai indicar dormir 8 horas. De 7 a 8 horas. Porém, das 10 até das 7, 8 horas. Olha aí, o horário específico, né? Então, assim, tem todo um contexto que a gente pode trazer para você a hora que você precisar. Eu amo falar sobre isso. O Leonardo falou, higiene do sono, acho que faz parte, né? Faz parte da higiene do sono. E até assim, existe, é igual a Elaine falou, tem que ser uma aula só relacionada a isso, por quê?
Primeiramente, quando a gente vai fazer uma anamnese em atendimento, a gente precisa saber qual é a rotina de sono da pessoa. Porque se ela não dorme o suficiente, os estressores dela vai estar totalmente desregulado. Então, qualquer coisa vai fazer com que acione aquele gatilho, com que ela se estresse mais rápido, com que ela tenha uma crise de ansiedade. E tem o detalhe de que é à noite, quando você entra no sono REM, que o seu cérebro consolida as memórias. Tudo aquilo que você aprendeu, que você estudou durante o dia. Se você não dormir, o seu cérebro não consolida. Então, não tem como. Você aprende e no período que ele vai armazenar essa memória do que você aconteceu durante o dia, você não tem. E ele consolida como? Não consolida. Não consolida, ou seja, aquele trabalho que você teve ali para estudar, né, e aprender, exatamente. não vai Uma ter. rotina, uma rotina do sono perfeita ali, é lógico que no começo não vai conseguir, com a Aos repetição poucos, né? que vai conseguir, ela melhora, Lorene, até 67% a mais. Olha aí, gente. Gente, tá vendo? É muita são coisa. fatores que eles não são assim, é interessante. Não, gente, assim, são dados absurdos. E é tudo pesquisas, estudos. né? São Não é assim. pesquisas. Não é assim, porque eu acho, ou porque o fulano acha, ou porque o fulano escreveu. Não, são pesquisas. Né? Pesquisas, muitas fora do Brasil, muitas no Brasil. Hoje nós temos muitos neurocientistas no Brasil, e assim, é incrível como que o ser humano pode se beneficiar por uma coisa que é grátis. Quem é mãe aí sabe o tanto que o sono é importante, né? Porque, gente, eu achava muito engraçado, né? Amanhã meu filho faz 5 anos, né? Meus alunos já sabem, porque desde o dia 1º de agosto eu tô falando disso. Você tá falando. Tô falando que é aniversário dele, que agosto é um mês importante para mim, é amanhã. Mas não posso falar muito não, porque eu sou emotiva, já quero chorar. Mas o que eu ia falar é que quem é mãe sabe disso. Quando a criança tá com sono, dormiu mal ou tá com sono, o meu aqui é assim, ele quer virar a casa de cabeça para baixo, ele fica eufórico. O que é sono? O menino tá com sono. Né? Então, a criança, ela demonstra de uma forma, assim, mais visível isso, né? Exatamente. A gente não fica nessa loucura, né? Ou então, mas acontece também. Por dentro, aquilo ali também tá deixando a gente, assim, como diz, acho que tira a gente do eixo, né? A falta do sono, o sono desregulado. E as pessoas que têm ansiedade, elas muitas vezes elas vão ao médico ao quê? Qual é o primeiro sintoma? Eu não estou dormindo à noite. Eu não consigo dormir. É exatamente isso. Eu estou tomando remédio porque eu preciso dormir. É isso que nós escutamos, né, Elaine? Muito, 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 muito. E tem muitos alunos aqui na mentoria que eu falo sofrer porque é um sofrimento mesmo, eles sofrem com esse problema, de chegar em mim, assim, de coração aberto e falar, Lorena, eu não estou conseguindo, eu não consigo dormir, dá 3, 4 horas da manhã, eu estou acordado ainda, e não é por celular, porque eu já tirei celular, aí são casos e casos, né? Tem o caso, igual o Leonardo falou, que às vezes a pessoa não, tem zero higiene do sono, né? Na hora de dormir tá com o celular ali no rosto, e tem pessoas que eu acredito que aí já é não sei se chega a entrar numa patologia, né? Que tem que procurar um profissional mesmo, mas a importância, ela vai em todos os níveis, né? Mas tem muita coisa que pode ser feita, sabe? Antes de se procurar um remédio. E assim, o que acontece é que o remédio, quem toma remédio, não entra em determinadas etapas que o sono precisa. Entendi. Quem toma Rivotril, como que é aquele outro nome, Cíntia? Spam da vida, né? Eles falam. Que toma realmente para dormir, eles não
Zolpidem. Zolpidem, eles não deixam o cérebro fazer o processo que eles precisam fazer. Então, aí não entra naquele estágio de sono que vai te ajudar a consolidar o conhecimento. Não. Então, por isso que eu falei para você, olha, se você precisar, a gente monta uma aula dessa para você. Quem aí quer? Quem aí quer, coloca no chat que quer uma aula de sono. Sobre sono. Olha lá, a gente monta. Eu quero. Olha lá, vamos montar. Eu e a Cintia monta. Pelo amor de Deus, eu quero. O Leonardo perguntou da melatonina. O que vocês acham do uso de melatonina? Olha, a melatonina... é tão complexo. A melatonina, eu colocaria hoje que a melatonina ela é melhor como um antioxidante, principalmente em pessoas que podem desenvolver câncer. Então, ela ajuda muito a inibir a probabilidade. E, por exemplo, só a melatonina ela não vai fazer, porque se você tomar melatonina e tiver qualquer luz, ela não vai funcionar, né? Ela não vai funcionar. É. Então, assim, é muita coisa. A gente vai então, muita coisa para você. Então, ó, e aí todo mundo falou que quer. Científicos para provar, tá bom? Pronto, então eu tô manipulado e me ajuda muito. É assim, você vai dormir. Não que não durma, tá? Ela falou ali, eu tomo manipulado. Eu acho que é tudo vai contexto, dormir, né, Elaine? Vai dormir. Mas o remédio, ele trabalha em uma área do cérebro, e aí o sono REM precisa ter 4 estágios. De 3 a 4 estágios. E quando a pessoa toma remédio, não acontece esse estágio. Entendi. Mas a gente pode falar muito sobre isso, é uma de coisa forma bem legal mais aprofundada, né, com as etapas certinho, uma aula específica, porque realmente é outro assunto gigantesco, né? Gigantesco, maravilhoso, que é uma coisa que é para a família toda, né? Não é só para quem está estudando. Com certeza. Então vamos lá. O erro mais comum é querer demais de uma vez. Se eu falar aqui, ó, a partir de hoje, todo mundo vai ter que ir para academia, vocês vão querer falar assim, ó, então dá para fazer 3 horas num dia só? Não é verdade? Então vamos matar de uma vez só. Mas não é assim. O cérebro, ele odeia mudanças gigantes. Lembra lá no começo que eu falei sobre isso? Ele interpreta grandes rupturas como ameaças. Ativa a resistência automática, o que ele ama são as pequenas vitórias. Lembra que eu falei? O cérebro, ele adora pequenas vitórias. Por quê? Porque fortalecem as sinapses progressivamente. Sinapses, acho que o pessoal sabe o que é sinapses? São quando dois neurônios... Explicar, Elaine. Eu já falei algumas vezes, mas acho que de forma mais superficial. A gente gosta de explicar de uma forma bem simples, tá? São assim, ó. Quem conhece os neurônios, eles parecem os bracinhos, né? Eles são compridinhos, aqui eles têm ali os dendritos dele, né? Que são os bracinhos. Então, sinapses é quando há uma ligação energética, porque eles não chegam a encostar, através de uma membrana energética, eles criam ali uma ligação, e essa ligação se chama sinapses. E quando que é criada essas sinapses? Principalmente quando você aprende uma língua nova, quando você dança, quando você está aprendendo a dança, quando você cria. Sabe aquela famosa assim, eu não sou criativo? Todo mundo é criativo, porque é através da criação que a gente faz na cabeça, no cérebro, é aonde se desenvolve a famosa neuroplasticidade.
E a que a Cíntia falou, até 90 anos, 100 anos, até a pessoa estar lúcida, ela continua a desenvolver neuroplasticidade. Aí, se alguém está aqui estudando para concurso e acha que está velho para estudar para concurso, eu não sei a média de idade de vocês, mas eu tenho para falar para vocês que você continua desenvolvendo neuroplasticidade. Então, não coloque na cabeça que eu tenho uma chance menor. Não, a tua chance é a mesma. Vai depender a tua disciplina. A ciência por trás disso. Eric Kandel demonstrou que cada repetição fortalece sinapses. Lembra lá que nós falamos do caminho? Passa sempre naquele caminho, você vai criar ali, vai fortalecer aquilo ali. Então, os neurônios, as sinapses, quanto mais repetição tiver, melhor. E Donald Hebb resumiu em uma frase que virou lei na neurociência. Neurônios que disparam juntos fortalecem suas conexões. E na Bíblia está escrito que 2 é melhor do que 1, né? E hoje a gente pode comprovar que tudo que a neurociência veio falar, a Bíblia vem em reforçar. Onde a gente fala sobre a neuroplasticidade, na Bíblia fala sobre renovação de mente. Então, isso é maravilhoso. Na prática, o que a gente não deve fazer? Não comece a academia 2 horas. Comece com 20 minutos. Primeira semana, vai 20 minutos os dias que você for. Porque o seu cérebro vai chegar lá, vai olhar, vai se familiarizar. No outro dia, você vai de novo. Aí lá no outro dia que você se programou, você vai de novo. Aí ele fala, epa, eu fui, já estou aqui, não aconteceu nada, eu posso vir, eu estou seguro. Às vezes, a gente pode olhar e falar, ai, gente, que besteira. É besteira para o teu consciente, não para o teu inconsciente. E o teu inconsciente é que manda quase tudo. E aqui não tente ler um livro inteiro, comece a ler 2 páginas. O cérebro precisa vencer para querer continuar. Lembra que eu falei para vocês? Ele adora que você consiga realizar alguma coisa. Ele se sente realizado, ele se sente forte. E aí ele vai produzir mais neurotransmissores para que você tenha mais vontade. O prazer sempre vai fazer com que você queira conquistar mais. Agora, qual pequeno hábito você consegue fazer todos os dias nos próximos 7 dias? Quero ver quem vai fazer um compromisso comigo aqui, com a Cíntia. A Lorene é a fiscal de vocês, porque nós vamos voltar aqui para outra aula. Eu quero ver quem vai se comprometer, porque eu vou perguntar depois. Só que precisa ser ridiculamente fácil. É exatamente isso que funciona. Ô, Lorene, a gente tem tratamento, às vezes com algumas pessoas que têm depressão, e algumas pessoas, elas estão em cima da cama. Não levantando da cama nem para tomar banho. Nem para escovar o dente, nem para sair do quarto, nada. E aí, como fazer essa pessoa voltar a ter vida? Então, se a gente chega lá, pode ir o psicólogo, pode ir o médico e falar para ela assim, olha, você tem que levantar dessa cama, porque você tem tudo, porque a tua família te ama, porque isso, porque nada disso vai funcionar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é assim, já teve um estudo de caso, onde a primeira ordem que foi dada, pega um lencinho umedecido e deixa do lado da tua cama.
né? Pede para o cuidador ir lá, deixar. E aí, a orientação para o paciente é que ele só passe o lenço umedecido. Aí ele recebeu uma ordem. Aí ele vai executar. No outro dia, você fala para ele, dali 2 dias mais ou menos, você fala para ele assim, agora você vai fazer assim, de manhã você vai acordar, passar o lencinho umedecido e você vai escovar o dente. A partir do 3º exercício que ele conseguir completar, ele volta a funcionar. A gente consegue tirar ele da inércia. Então, vocês viram que foram pequenas coisas? Não mandou ele para baixo do chuveiro, lavar o cabelo, tomar um banho, entrar numa banheira, nada disso. Mandou ele passar o lencinho. Aqui onde que eu falei assim, ó, precisa ser ridiculamente fácil. Uma pessoa que não caminha, não adianta eu mandar ela caminhar 1 hora, ela vai caminhar 1 semana, na outra semana ela vai parar. Dependendo do caso, a gente pede para eles irem até um quarteirão, até metade do quarteirão e voltar. Depois, na outra semana, você vai aumentando, depois vai aumentando. Aí o cérebro dele aceita aquilo. Não é você conscientemente que não aceita, é o cérebro, é o teu inconsciente. Quando você começa a trabalhar de pouquinho em pouquinho, ele vai se familiarizando. E aí você consegue fazer aquele hábito. Qual hábito ridiculamente fácil em relação? Deixa eu ver aqui. Não, eu estou escrevendo aqui para eles, né? Tá. Qual hábito ridiculamente fácil em relação à preparação para concurso vocês podem fazer todos os dias nos próximos dias? Vamos lá, quero ver. Pode escrever aí no chat. Coloquem, gente. Mais específico, gente. Ler quando? Ler Por 10 exemplo, páginas. Ler 5 abrir páginas. a plataforma da mentoria. Ah, não, mas isso aí é ridiculamente fácil, é fácil demais, mas tem gente que tem muitos dias que não abrem, nem abrem. Exatamente. Ó, vi uns sorrisinhos aí, hein? De quem tem dias que não abre. É isso, não é? É para ser fácil, depois a gente vai pulando de fase, não é assim, Elaine e Cíntia? Ó. Fazer Exatamente. 20 exercícios do TEC não é tão fácil, hein, Aline? Põe 5. 5 é mais fácil. Deixar o material na mesa para quando acordar estar lá. Esse Isso é mais muito fácil, bom. David, E né? ele é muito bom, tá? Ele é um ótimo gatilho. Deixar o material ali, pronto. Estudar na hora do almoço por 30 minutos. Mas quanto tempo é seu horário de almoço, Amanda? Se for 1 hora, 30 minutos, eu acho muito difícil. É muito difícil, Amanda. Não é fácil estudar 30, não é? Eu não acho que seja fácil estudar 30 minutos todo dia na hora do almoço, se seu horário de almoço é 1 hora. Já começa a ficar difícil, né? Se for 2 horas, não começa com 30 minutos, começa com 15. 15 minutos. Lê alguma coisa em 15 minutos, que é do teu estudo. Pode ser assim, ó, eu vou pegar, Amanda, você pode fazer assim, no meu horário de almoço, eu vou pegar e vou ter um caderninho próprio em que eu vou ficar 15 minutos escrevendo como se fosse uma chuva de ideias, tudo que eu me lembro que eu estudei no dia anterior. Vocês trabalham com cards? Oi? Eles trabalham com cards? Flashcards? É. Não, a gente não usa flashcards. Então, Elaine, a gente trabalha com caderno de erros, a gente trabalha com mapas mentais, tá? Uhum. Tem um ou outro aluno que trabalha, mas assim, não é algo fixado na nossa metodologia. Sim. Tá? Embora eu sempre falei, né, que é algo assim que tem total embasamento científico, né, que funciona muito bem, mas que a pessoa também tem que ser, tem que fazer todo dia. Não adianta, senão vira uma bola de neve, né? Exatamente. Então, aí, a gente às trabalha vezes, com o caderno de erros, né? Até agora a gente está desenvolvendo uma nova metodologia do caderno de erros. Até falar aqui, ó, em primeira mão para quem está aqui.
como que a gente vai fazer nosso caderno. É um segundo caderno de erros, na verdade, né? Que a gente vai chamar ele de caderno aí da sorte, que não é de sorte, mas vai te dar sorte. Que é assim, você errou aquela questão. Ao invés de você só marcar lá que você errou para fazer depois, você vai ter um caderninho, sim, um caderno, né? E aí você vai pegar o conceito-chave, o conceito ouro daquela questão e anotar no seu caderno. Só que de forma incompleta. Incompleta. Aí no outro dia você vai ler todo o seu caderno de erros, vai ter uma periodicidade, né? Aí no outro dia você vai ler o que você escreveu no seu caderno da sorte do dia anterior, e aí sim você vai completar com as suas próprias palavras. Então você não vai só voltar na questão, você vai sempre formular com as suas próprias palavras o conceito-chave daquela questão, vai colocar no seu caderno de forma incompleta, e depois, também com as suas próprias palavras, você vai completar. Essa é uma coisa que você pode fazer em 15 minutos na hora do almoço, Amanda. Muito bom. Né? Fazer esse brainstorming aí de tudo que você lembra, assim, ó. Não precisa pensar a palavra certa, né? Não precisa pensar se está correto ou não aquela informação. Você vai colocando ali no papel. Muito bom. Execução não é inteligência, é neurociência. Gestão de tempo é fundamental, mas nenhuma agenda funciona se o cérebro não sustenta o comportamento. A execução não é problema de inteligência e nem falta de tempo. Circuitos neurais, seus hábitos, eles vivem em estruturas físicas do cérebro. Eles podem ser restritos com repetição consciente e intencional. Restritos, perdão, com repetição e consciência intencional. Identidade. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa começar a se ver como uma pessoa que já tem esse hábito. A gente tem que parar de falar assim, eu não consigo. A primeira coisa daquela pessoa que falou assim, eu sou noturno, ele vai parar de falar que ele é noturno. E vai falar assim, eu vou tentar. E devagarinho, é 10 minutos, é 15 minutos, e vai fazendo a repetição consciente. Cada repetição é um voto na nova versão de você. E é assim que o cérebro reconhece o comando e reescreve a história automaticamente. E o seu compromisso começa agora. Escreva meu no caderno, no papel. Você vai escrever, meu novo hábito começa hoje. Em seguida, você vai escrever, lembra que vocês colocaram lá atrás um objetivo? Um hábito? Vai colocar lá, vamos supor, vou caminhar 10 minutos. Vou estudar 30 minutos. Vou desligar o celular 1 hora antes de dormir. Escreve o que é, qual é a ação concreta. Agora eu quero que vocês escrevam o gatilho que vocês colocaram lá. Que vocês vão associar esse novo hábito ao que hábito que você tem para que ele seja essa âncora. Igual eu falei aquela hora, a pessoa pode colocar, vou ler 5 páginas no café da manhã, após o café da manhã. Você tem um gatilho,
como âncora aí. Escreveram? Agora, eu quero que vocês escrevam aqui no chat o hábito e o gatilho. Sabe por quê? Quando a gente assume um compromisso público, o seu cérebro, ele aumenta o engajamento com isso. Ir à academia. Deixa eu até abrir o chat aqui que eu quero ler todos. Muito bom, Lorene. Estudar 30 minutos por dia após o café da manhã. Muito bom. Tá faltando como que fala? Tem uns aí que tá sem o gancho, né? O Sem o gatilho. gatilho. Não é do gancho. Por exemplo, fazer alongamento todos os dias. Quando? Depois do quê? Ou antes do quê, né? Estudar 1 hora pela manhã. Depois do quê, Gabriela? Vinculado a quê? É que nem esse aqui, ó, fazer alongamento todos os dias, depois do quê? Ou antes do quê? Sempre é melhor depois do que, tá? Depois, né? Porque aí você já tem algo consolidado que aí vem o depois. Ó, alguém colocou aqui, colocar a roupa de ginástica. Vou dar um testemunho aqui. Olha, gente, teve uma época que para mim fazer academia, eu tive que quase dormir com a roupa de ginástica. Eu só não fiz isso porque eu durmo com meu marido, e daí não vai ficar legal, né? Dormir com a roupa de ginástica. Mas, olha, foi só o que faltou eu fazer, porque do resto eu tentei de tudo. Mas aí eu comecei a colocar a minha roupa, o tênis, a meia, e eu deixava assim na guarda do sofá, assim, no braço do sofá. Então, a hora que eu levantava, eu tinha que ir para a cozinha para poder tomar o remédio que eu tomo, que é o Puran, que é para tireoide. E aí eu passava ali e olhava aquilo ali. Eu falava, o dia que eu não estava afim, eu falava, então tá bom, eu vou colocar. Se até tal horas eu não tiver vontade de ir, eu não vou, mas eu acabava indo todas as vezes. Que acho que você pensa, você tá ali com roupa prontinha, você fala, é desaforo, né? É. É desaforo. Funciona, gente. Vamos lá. Estudar 1 hora pela manhã, depois que voltar da academia, malho das 6 às 7 da manhã. Ó, eu gostei do Otacílio, que ele já pegou assim, ó, e já colocou o gatilho e o reforçador lá, né? A recompensa. Isso. Ele vai estudar. Reforçado, Muito bom. E vai ganhar um lanche reforçado. Para mim também seria uma recompensa boa, não? Então vai dar certo. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? Até compartilhei com o pessoal, não lembro se foi na comunidade ou foi em alguma reunião, assim, de pequenos mimos que eu também tenho me dado ultimamente quando eu compro alguma coisa. E aí são pequenos, né, gente? Não é todo dia esse mimo aí que você vai pegar, vou comer um bolo de chocolate. Não, não é isso, né? Por exemplo, essa semana eu tinha o objetivo de terminar de ler determinado livro. Aí eu terminei de ler o livro, né? Aí eu mostrei, acho que foi no sábado, né? Sábado a gente tem encontro todo sábado. Aí eu peguei e me dei esses post-its aqui que eu queria, né? Porque tem o post-it preto, branco,
Aí eu falei assim, não, eu só vou me dar esse kitzinho de post-it quando eu finalizar meu livro. Aí eu tava doida para finalizar, né? Porque eu queria o tal do post-it preto, entendeu? Aí eu ganhei. E isso super funciona. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não consegue fazer uma distinção ali do real, do irreal, do presente. Na verdade, ele faz do presente, ele não consegue ter uma noção do passado, do futuro. E aí, às vezes, você já vai comprar aquilo, mas você coloca uma meta para o seu cérebro. Então, isso ajuda muito. Ó, eu tenho que comprar tal perfume, o meu acabou. Ah, mas eu só vou fazer isso se eu conseguir estudar tantas 5 horas, 6 horas por semana. Então, o que vai acontecer? Tá, então eu vou colocar aí, dentro desse mês, se eu conseguir 4 semanas, eu estudar 5 horas por semana, no final do mês eu vou comprar um perfume. E parece que a gente até valoriza mais aquilo, né? Sim, exatamente. Eu poderia realmente só ir lá e comprar. Mas assim, ó, agora você vê, né? Tô igual criança, já é a segunda vez que eu falo do meu post-it. Todo mundo já entendeu que eu amei o meu post-it. Desirê levantou a mão. Muito bom, parabéns vocês terem escrito aí. Posso falar só um negocinho rapidinho? Pode. A Desirê, Elaine, ela é nossa mentora aqui também no Método LA. Ela também é nossa mentora aqui, então fala, Desi. Tem uma aluna colocou uma questão aqui no chat que eu achei muito importante, se vocês puderem abordar um pouquinho, que ela falou o seguinte, que ela, como ela vê o estudo como uma obrigação, ela entende que ela não deveria se recompensar, porque é uma obrigação. E eu entendo esse pensamento porque eu já me senti assim, mesmo tendo cumprido uma carga horária super extensa, mas às vezes a gente está num nível de cobrança tão excessivo que a gente não consegue nem pensar numa recompensa, sabe? E aí, aos poucos, né, principalmente nos finais de semana, quando eu conseguia cumprir a minha carga horária, eu fui me condicionando a me recompensar sim. Tanto é que eu chamava de hora da diversão, quando eu conseguia fazer a minha meta, né? Então, aí eu ia jogar, eu ia sair, assim, com aquela tranquilidade que eu tinha conseguido. Mas, assim, eu queria saber de vocês como lidar com esse sentimento, assim, de obrigação, porque eu acho que fica muito pesado a gente encarar uma rotina todos os dias dessa forma, sabe? Só pensando naquela recompensa de longo prazo que às vezes vai demorar para chegar, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, por gentileza. Obrigada. Quer falar, Cíntia, sobre o merecimento? Oi? Pode falar, você. Não tem problema, não. Então, primeiro, complementando. A questão ali do dividir essa meta, né? Que eu acho que isso é importante, não precisa esperar tanto para poder se recompensar. E segundo, a questão do merecimento, ela é mais profunda, né, Desirê? É uma ferida aí, é uma coisa que precisa ser mais trabalhado. E a gente fala que a infância é o chão que a gente vai pisar toda a vida. Ali está todos os nossos sintomas, todas as nossas reações. Porque lembra quando eu contei ali a respeito do caminho, né? Quando eles vão desenhar uma nova praça, tal, é o lugar onde aquele cérebro percorreu. E talvez pode ter existido algum momento, porque a gente não gosta nem de falar trauma, sabe? Porque as pessoas têm muito preconceito com trauma, porque elas não sabem o que quer dizer a palavra trauma. E trauma, a gente sempre fala assim, trauma é tudo aquilo que o seu cérebro,
não estava preparado para passar por aquele momento e resolver. Não é só um abuso, não é só uma criança que foi muito espancada, uma criança que foi abusada verbalmente, que foi abusada sexualmente, que teve um acidente, que perdeu os pais. Não é só esse trauma. Traumas na escola, traumas com os cuidadores. Por quê? Porque o cérebro dele não soube resolver aquilo. E aí, muitas vezes, a gente carrega algumas coisas que a falta de merecimento mesmo é uma delas. E aí precisa ser feito alguma coisa assim mais profunda, porque a gente precisa, sabe, entender, principalmente a começar a reconhecer a nossa identidade. Lorene, você trabalha, já deu alguma aula para eles ou tem alguma coisa na sua mentoria sobre mentalidade? Nós até estamos finalizando a gravação de uma trilha específica sobre mentalidade. A gente tem as nossas reuniões quinzenais, onde a maior parte dos temas que a gente aborda são esses temas que eu chamo de transversais, né? Não é sobre direito, não é sobre português, sobre matemática, mas são esses temas, né? Sobre mentalidade, sobre merecimento, histórias, né, que a gente conta, eu conto de mim, assim, que, gente, eu não acreditava que eu pudesse ser aprovada pela minha história, né? Então, quando eles entram, eles têm acesso ali à minha história, eu falo que eu não acreditava que era possível, eu tinha até vergonha de conversar com as pessoas, mas, assim, é algo que a gente está priorizando muito, muito aqui na mentoria, isso, né, é um dos motivos de vocês estarem aqui, e eu até anotei o nome aqui, ó, de todos que estão presentes, porque acho que a gente já tem que encaminhar para finalizar, né, mas eu anotei o nome aqui de todos que estão presentes, e aí até depois eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, Cíntia e Elaine. Mas aqui, aquela sessão de destrave que vocês tinham me passado, sabe, em grupo, eu vou presentear esses alunos que estiveram presentes aqui com uma sessão de destrave para vocês. Eu fiz essa sessão de destrave com as meninas, foi individual, vocês vão fazer em grupo, mas eu sei que vai ser maravilhoso também. Então, anotei o nome aqui de todo mundo que estava presente, porque eu tenho certeza que é algo aí que vai mudar a vida de vocês, não só em relação aos estudos, mas em tudo, tá? Sim. Em tudo. Sim, sim. É até essa pessoa que colocou sobre de se sentir obrigada, isso é muito bom, né, que ela participe dessa aula, porque não precisa ser um peso. Às vezes ela aprendeu lá na infância que você é obrigado, às vezes até uma fala da mãe, eu estou mandando, você precisa fazer isso. Então, ela entende que aquilo sempre como algo imposto a ela. E não precisa ser tão pesado. Ela pode levar de uma forma mais leve, mas precisa ser trabalhado essas crenças que ela tem. Tudo aquilo que ela viu, ouviu, sentiu lá na infância. Então, às vezes, aí ela consegue absorver de uma forma mais leve. Sim. E não fica tão custoso, às vezes, para ela estudar. Ela consegue incluir isso como um novo hábito de uma forma mais tranquila, sem ser algo, quando ela entende, né, qual o merecimento dela, para que ela foi feita, e que não precisa sempre mostrar algo para alguém ou impor algo para alguém, nem mesmo para ela. É verdade, gente, é muito rico, né, o David falou esse conhecimento, agradeço a Desirê por ter trazido de volta, né, eu tinha visto o comentário ali no chat, ia falar, mas fomos falando de outros assuntos aqui, e aí eu até coloquei ele no chat, né, que eu também já senti isso, porque eu acho que isso é muito mais latente, nós temos muitos casos, gente, de pessoas que
param de trabalhar para poder se dedicar aos concursos, ou assim, porque estão desempregados, vem no concurso público uma solução, né? E aí, por estar ali só estudando, que não é só, né? Mas dependendo financeiramente de alguém, a pessoa fica com esse sentimento de que estudar ela não está fazendo mais do que a obrigação. No início da minha jornada foi assim, eu parei de trabalhar, fiquei morando de favor na casa da minha irmã, e eu me lembro, assim, muito latente, até com esse sentimento, a memória ali com o sentimento, né, de, assim, sábados à tarde, né, e eu, assim, eu fui muito dedicada, né, ali, nessa fase. Mas eu lembro sábados à tarde, assim, às vezes eu chegava, né, da biblioteca que eu estudava final da tarde, e aí eu ia descansar um pouco. E eu ficava pensando, mas eu não posso descansar, eu tenho que estudar, porque eu estou aqui só para estudar, né? Tipo, tem gente aqui que está me apoiando, pagando minha hospedagem, minha alimentação. E aí eu sentia isso. Eu acho que isso vem muito latente em quem está com a dependência financeira de alguém. Mas a gente está aqui justamente para isso, para aumentar o nosso nível de consciência, quebrar essas crenças, porque, inclusive, a aprovação. Isso a gente falou em algum momento, eu também não me lembro se foi em alguma sala dos aprovados ou em alguma mensagem que eu mandei no grupo, que a gente tem alguns rituais, né, de segunda, de sexta, e as coisas vão se embananando na minha cabeça, eu vou esquecendo quando eu falei. Mas que mesmo uma aprovação ou uma reprovação não é isso que nos define. Você não é melhor ou pior, ou mais ou menos merecedor, porque em tal concurso você foi aprovado ou não foi aprovado, né? Então, é muito mais profundo mesmo, né? Né, Deise? É muito mais profundo. E se for fazer o destrave, a gente pode até ver, como você tem um número aí de pessoas, que a gente pode ver qual é a grande demanda, né? A grande demanda que precisa ser trabalhado, né, Cíntia? O destrave em grupo, a gente trabalha e consegue... eu não sei se vocês conhecem, mas a neuropsicoterapia, ela é uma terapia breve. Por que breve? A gente usa ela num determinado trauma específico. Aquele trauma a gente consegue resolver em um atendimento. Não é que a gente vai resolver a vida da pessoa, mas aquele trauma a gente consegue abaixar a nota de dor dela. E aí, uma das coisas maravilhosas que nós temos na neuropsicoterapia, e isso é muito bom, porque às vezes existem mulheres, mas existem homens que eles não querem verbalizar na terapia. E a nossa terapia não precisa verbalizar. Vocês vão ver isso dentro do destrave em grupo. Então, isso, assim, é extraordinário. É extraordinário. O que a gente... A Lorene mesmo sabe, ali tem pessoas na mentoria da Fernanda que não pegavam no celular, que não gravavam, que não conseguiam. Hoje estão aí gravando, fazendo live, fazendo lançamento. E a gente fala sempre assim, né? É simples, não é fácil, mas pode ser realizado. Então, e o neuroexecução é exatamente aonde a ciência do cérebro encontra a vida real. E é no dia a dia. Eu fiz essa sessão com as meninas, eu ganhei de presente também essa sessão, né? A minha mentora, que é a Fernanda, né? Que é mentora, não é de concursos, né, gente? É de uma outra área de negócios, mas ela também, quando eu entrei na mentoria, ela me presenteou com o destrave da Cíntia e da Elaine, e foi, assim, um momento muito marcante na minha vida, sabe? E, assim, eu fico muito feliz de hoje poder oferecer isso para vocês e honrar quem esteve aqui, né, nesse momento. Então, vou fazer 2 pedidos para vocês, para a gente encaminhar aí para o final, que já estamos com mais de 1h30 aí de aula, tá? Vou fazer 2 pedidos para vocês. Primeiro,
Agora eu quero que vocês peguem o telefone de vocês, os celulares de vocês, entrem no Instagram e sigam Neuroexecução. O perfil das meninas, elas dão muita... É neuroexecução mesmo. Neuroexecução. Sigam, elas postam um conteúdo riquíssimo ali, tá? E aí vocês também vão conseguir conhecer mais do trabalho delas, né? Deu para perceber o quão amplo é, né? O quão profundo também é, tá? Então, sigam. Todos já seguiram? Coloca aí dá um joinha aí quem já seguiu. @neuroexecução. Gente, essa comunidade é muito executora. Não é? Aí o Parabéns. David já segue, eu já sigo. Isso aí, David. O David, gente, nosso aluno aqui, já foi aprovado em primeiro lugar no concurso dos Correios, tá? Uau, parabéns. Tá bom, Amanda. Todos já seguiram, ok? Agora eu quero que vocês vão lá na nossa comunidade. Vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso. E aí, quem tiver dúvidas depois, vai colocando aqui no chat. Eu quero que vocês vão lá na comunidade e deem um feedback de como foi essa aula hoje. E depois eu vou tirar os prints, vou mandar para a Cintia e para a Elaine, mas eu quero que vocês vão lá e deem o feedback de como essa aula, o que foi mais marcante aqui para você nessa aula? O que mais assim, agregou aí na sua vida, e eu tenho certeza que foram várias coisas, mas pega o que mais agregou. Dê o seu feedback. 2 minutinhos. Já adianto que agregou muita coisa. A Michelle disse que até já favoritou. Pessoal falando que amou o presente do Destrave. Aí nós vamos marcar, né? Vamos marcar um dia que fique bom para a maioria, que fique bom também para a Cintia e para a Elaine. David disse, super necessários termos conversas sobre esses temas, riqueza de aprendizado. A Luciana falou que para Desirê, que nunca pensou em recompensas pelas metas cumpridas, que está aprendendo com a mentoria. Muito importante. Luciana. Vou dar uma dica aqui, Lorene. Pode, claro, a palavra é sua, minha amiga. Ó, é extremamente importante. Quando a gente dorme à noite, o cérebro ele faz uma desintoxicação. A gente fala, né, Cíntia, que é a hora dos faxineiros chegar e dar uma limpeza ali. Isso na parte hormonal, isso na parte dos neurônios, das sinapses neurais ali, em tudo. Em várias regiões do nosso cérebro. Por isso que é tão importante dormir, né? Porque se você não dorme, algumas coisas que precisavam ser... a gente fala limpas, mas não é elas deixarem ali de produzirem é quando há o sono. Porém, o cérebro, ele usa grande parte de água. Então, uma das indicações que a gente tem, e você vai ver, quem fizer isso, tá? Eu desafio aqui esse grupo de pessoas a tomarem 500 ml de água ao acordar. 502 copos. O copo vai depender muito. Eu tomo uma garrafinha, né? Uma garrafinha, sim. É assim, é aquilo que nós ensinamos aqui, né? Não precisa ser um monte. O ideal é os 500, mas comece... eu não consigo tomar, eu também não conseguia. Eu tomava um copo. A gente sente náusea, né? Isso, eu comecei com um copo. Depois você vai aumentando a quantidade. Porque o seu cérebro, ele precisa de hidratação
quando você acorda. Quando acorda. E você tomar água, você melhora a sua memória. Você vai ver como que você consegue reter as coisas com mais facilidade. Muito bom. Olha, vocês estão cheios de tarefas aí, então, hein? Lorene, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui, né? Nós vamos agendar, você vê aí a data que fica melhor para vocês. Nós passamos depois aí os nossos horários certinho, como que fica também. E nós vamos ajustando aí. Organizamos também a aula do sono posteriormente. A gente combina também, sem problema nenhum. Será um prazer estar com vocês mais uma vez. Você quer falar alguma coisa, Elaine? Não. Eu só lancei o desafio aí, o resto fica com a Lorena. Desafiadas, né? Isso vai trazer muitos benefícios para eles. E a gente aguarda a próxima oportunidade de estar aqui com vocês. A gente gosta muito de dividir um pouquinho desse conhecimento, daquilo que a gente ama estudar. E foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito, muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada, Elaine. Na minha vida, agregou muito. Eu tenho certeza que aqui da nossa comunidade também, né? O pessoal deu para perceber, né? Foi bastante participativo. Já parabenizo vocês por isso, tá? Exatamente. É na participação, é na exposição que a gente cresce, né? Você ter aí a disponibilidade de estar aqui até 9, 10 da noite, e isso já diz muito sobre você, tá? Sobre a sua aprovação. Então, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Elaine, para de apresentar aí. Tá, peraí. Que aí fica maior os quadradinhos, né? Isso. Tirar uma foto bem bonita. Aqui para mim já é 1h12. A Cíntia, gente, a Cíntia tá chiquíssima, ela está aí nos estrangeiros. Vamos lá, sorrisão. Isso. Ô, Lorena, esses dias nós falamos assim para a Cíntia, ela anoiteceu no Brasil e amanheceu em Portugal. Pois é, né? Falei para Isso. ela, bom demais, gostei, que agora eu tenho onde passear. Exatamente. Isso mesmo. Vamos Já, passear exatamente. lá, né? Oh, que prazer. Será ótimo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Tenham uma boa noite. Lembrem-se aí Obrigada, boa noite para vocês. do hábito que vocês vão fazer nos próximos dias e amanhã de acordar e tomar aí água. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.